Como liberar emoções dolorosas. O método Sedona. Dr. Susan Kregler. Veja a perfeição na aparente imperfeição. Solte e permita-se ver a perfeição. Onde a aparente imperfeição parece estar. Qual é a sua chave para a serenidade? É tão simples que pode confundi-lo. Deixe de lado o sentimento de querer mudá-lo. Sendo qualquer coisa em sua vida ou dentro do escopo de sua experiência pessoal, você não gosta e quer ser diferente do que está, incluindo eventos do passado. Se você permanecer aberto à elegância e simplicidade desta solução, ela tem o poder de libertá-lo. Lester Levinson. Como se livrar da bagagem emocional. Uma das minhas orações favoritas é a oração de São Francisco, que termina com: é morrendo que nascemos para a vida eterna. A interpretação convencional disso é que, para viver a vida ao máximo, você precisa abrir mão do desejo. O método Sedona é sobre liberar emoções. O subtítulo do livro é Como se livrar de sua bagagem emocional e viver a vida que deseja. O método Sedona foi desenvolvido por Lester Levinson depois que ele recebeu 3 meses de vida. Ele então viveu mais 42 anos. Lester era um homem que adorava desafios. Em vez de desistir, ele decidiu voltar ao laboratório dentro de si e encontrar algumas respostas. Por causa de sua determinação e concentração, ele foi capaz de cortar sua mente consciente para encontrar o que precisava. O que ele encontrou foi a ferramenta definitiva para o crescimento pessoal, uma maneira de abandonar todas as limitações internas. Ele ficou tão empolgado com sua descoberta que o usou intensamente por um período de 3 meses. No final desse período, seu corpo ficou totalmente saudável novamente. Além disso, ele entrou em um estado de paz profunda que nunca o deixou até o dia em que morreu 42 anos depois. O método Sedona, escrito pelo aluno de Levinson, Hale Dwoskin, explica o sistema que ele descobriu. Basicamente é extremamente simples, apenas um mantra de 3 perguntas. No entanto, o livro de mais de 400 páginas descreve um desenvolvimento adicional da abordagem básica e fornece instruções específicas de como usá-la em muitos contextos diferentes. O método Sedona de liberar emoções dolorosas é semelhante aos métodos espirituais antigos que identificam corretamente as emoções e não os pensamentos como a causa central do sofrimento. É a experiência do fundador do método, Lester Levinson, que todas ou quase todas as principais emoções de sofrimento, AGFLAP, apathy, grief, fear, lust, anger, pride, têm atrás de si um querer. Especificamente, o desejo de aprovação, controle e segurança, sobrevivência, proteção, há outro desejo, que é uma extensão desse terceiro desejo, o desejo de ser separado. Neste método, os sentimentos de não sofrimento são coragem, aceitação e paz. O objetivo final é a imperturbabilidade. O método básico pode ser resumido como: 1. Tome consciência do sentimento. 2. Sinta o sentimento. 3. Identifique o sentimento. 4. Relaxe no sentimento. 5. Até que o sentimento seja liberado. Levinson escreveu que depois de viver em êxtase por algum tempo continuamente, ele viu que ainda era imperfeito, e ele dissolveu isso em uma paz ainda mais profunda, e mais repousante, a suprema liberdade da imperturbabilidade. Procure a liberdade que está aqui e agora. Agarramo-nos aos nossos sentimentos e esquecemo-nos de que os estamos a agarrar. Está até na nossa língua. Quando nos sentimos com raiva ou tristes, geralmente não dizemos, estou com raiva, ou estou triste. Dizemos estou com raiva, ou estou triste. O sentimento. Muitas vezes, acreditamos que um sentimento está nos segurando. Isso não é verdade. Estamos sempre no controle e simplesmente não sabemos. Ao dominar o processo de liberação, você descobrirá que até mesmo seus sentimentos mais profundos estão apenas na superfície. No fundo você está vazio, silencioso e em paz, não na dor e na escuridão que a maioria de nós suporia. Comece permitindo-se perceber onde não está o seu problema. Mesmo o seu pior problema nem sempre está com você no momento presente agora. Comece a se conscientizar de sua natureza básica de liberdade ilimitada.
Pare o hábito de procurar seus problemas quando eles não estiverem lá. Permita-se facilmente tornar-se consciente de suas percepções sensoriais, começando com seu senso de audição. Você poderia se permitir apenas ouvir ou acolher o que quer que esteja sendo ouvido neste momento. Então, enquanto se permite continuar a se concentrar na audição, você poderia se permitir acolher o silêncio que envolve e interpenetra tudo o que está sendo ouvido. Alterne para frente e para trás entre ouvir o que está sendo ouvido e o que não está sendo ouvido. Permita-se tomar consciência de seus pensamentos. Você poderia se permitir apenas acolher quaisquer pensamentos que venham à sua mente neste momento. Então, enquanto se permite continuar a se concentrar em seus pensamentos, você poderia se permitir acolher o silêncio e o espaço que cercam e interpenetram o que está sendo pensado. Alterne entre o foco em seus pensamentos e o silêncio e o espaço em sua consciência entre os pensamentos. Permita-se focar no que está sendo visto. Você poderia se permitir acolher o que quer que esteja sendo visto. Então, você poderia se permitir também notar e acolher o espaço, ou vazio, que envolve cada imagem ou objeto, incluindo o espaço entre as palavras nesta página. Alterne entre as duas percepções por alguns momentos. Em seguida, concentre-se em quaisquer sensações que estejam surgindo no momento. Você poderia se permitir acolher quaisquer sensações que estejam sendo percebidas no momento. Então, você poderia se permitir perceber e acolher o espaço, ou a ausência de sensação que envolve cada sensação. Alterne facilmente entre as duas formas de percepção. Agora, você poderia se concentrar em um problema específico e acolher essa memória com todas as imagens, sons, sensações, pensamentos e sentimentos associados a ela. Você poderia se permitir perceber como a maior parte de sua experiência acontece além desse problema específico. E, você poderia se permitir ao menos acolher a possibilidade de que o problema não seja tão desgastante quanto parece. O processo de liberação consciente. 1. Concentre-se em um problema sobre o qual você gostaria de se sentir melhor e, em seguida, permita-se sinta o que você está sentindo neste momento. 2. Faça a si mesmo uma das 3 perguntas a seguir. Eu poderia deixar esse sentimento ir. Eu poderia permitir que esse sentimento estivesse aqui. Eu poderia acolher esse sentimento. 3. Essas perguntas estão apenas perguntando se é possível realizar essa ação. Sim ou não, são ambas respostas aceitáveis. 4. Faça esta pergunta simples: eu faria. Em outras palavras, estou disposto a deixar ir. Se a resposta é não, ou se não tiver certeza, pergunte a si mesmo: prefiro ter esse sentimento, ou prefiro ser livre? 5. Faça a si mesmo esta pergunta mais simples: quando? Este é um convite para deixá-lo ir agora. Você pode encontrar-se facilmente deixando ir. Lembre-se de que deixar ir é uma decisão que você pode tomar a qualquer momento. 6. Repita as etapas anteriores quantas vezes forem necessárias até se sentir livre dessa sentimento. Se você sente resistência em deixar ir, permita-se alguns momentos para sentir plenamente e acolher a resistência. Você poderia se permitir liberar a resistência ao desapego. Você deixaria a resistência ir. Quando? Verifique os desejos: aprovação, controle, segurança, separação. O sentimento vem de querer, medo de perder a aprovação. A aprovação inclui amor, ser amado, ser mãe, aceitação, admiração, carinho, atenção, compreensão, carinho, popularidade, carinho. Você poderia acolher o medo de perder querer aprovação. Você poderia deixar de lado o medo de perder querer aprovação. Você deixaria de lado o medo de perder querer aprovação. Quando? O sentimento que você deseja liberar vem do desejo, medo de perder o controle. O controle pode parecer querer entender, manipular, empurrar, consertar, forçar, fazer do seu jeito, estar no topo, vencer. Você poderia acolher o medo de perder querer o controle. Você poderia deixar de lado o medo de perder querer o controle. Você deixaria ir o medo de perder querer o controle.
Quando o sentimento vem do medo de perder, querer segurança. Segurança é sobre sobrevivência, segurança, obter vingança, autoproteção, proteger os outros, atacar, defender, querer matar. Você poderia acolher o medo de perder, querer segurança. Você poderia deixar de lado o medo de perder, querer segurança. Você iria. Quando o sentimento vem do medo de perder, querer a separação. Estar separado dos outros, amor, bondade, Deus significa superioridade, inferioridade, ou seja, especialidade e, portanto, arrogância, ser diferente, destacar-se, estar sozinho, desconectar-se, fugir, não se encaixar, solidão, autopiedade. Faça a si mesmo as mesmas perguntas acima. Torne a liberação constante. O segredo para se libertar da emoção dolorosa é tornar a liberação constante. Ou seja, em vez de suprimir ou expressar sentimentos, escolha deixá-los ir, momento a momento, à medida que os sentimentos surgem. Preste atenção aos sentimentos, questione-se sobre querer aprovação, controle, segurança, separação, e deixe-o ir. O que acontece quando você torna a liberação constante? Você se sente mais feliz constantemente e descansa no ser mais do que quando estava reprimindo ou expressando sentimentos. Seu senso de ego desaparece e o mundo parece menos real, menos definido. Se você está aprendendo e usando o método Sedona para obter paz duradoura, felicidade e alcançar objetivos, em última análise, você ainda pode querer algo ainda melhor, ou seja, liberdade. Teste por si mesmo, torne a liberação constante, torna-se uma escolha momento a momento antes de se tornar um belo novo hábito. Você se sentirá mais feliz, terá mais sucesso, mesmo que isso não seja mais uma preocupação, e viverá livre de resistência e desfrutando da facilidade que vem com isso. Se você só liberar de vez em quando, tudo bem. Basta ter em mente que se você quer ver as grandes promessas oferecidas pelo método Sedona aparecerem em sua vida, sua constante liberação que faz toda a diferença. O sistema recomenda fazer isso tanto para sentimentos bons quanto para sentimentos ruins. Levenson acredita que inerentes a nós são 9 estados emocionais: apatia, dor, medo, luxúria, raiva, orgulho, AGFLAP, coragem, aceitação e paz CAP, que se enquadram em uma escala gradiente de energia e ação. Na apatia, quase não temos energia disponível e tomamos pouca ou nenhuma ação. Cada emoção sucessiva na escala tem mais energia e nos proporciona uma maior capacidade de ação externa. À medida que você usa o método Sedona para deixar de lado sua apatia, tristeza, medo, luxúria, raiva e orgulho, você descobre as emoções de energia superior, que são o verdadeiro você que sempre esteve lá, e você se moverá para coragem, aceitação e paz. Ele afirma que sua vida mudará como resultado e tudo ficará mais fácil para você. Como um desenvolvimento adicional do modelo, Levenson sustenta que todos são motivados por 4 desejos básicos que existem sob nossos pensamentos. Esses motivadores subjacentes, o desejo de aprovação, controle, segurança e separação, formam o núcleo de todas as nossas limitações. Quando liberamos esses desejos, podemos ter o que desejamos e permanecer motivados. No processo, simplesmente abandonamos nosso senso de privação e carência. Liberar a emoção não leva de forma alguma à morte emocional. O oposto é verdadeiro. É precisamente porque você já tem tanta emoção reprimida que você está isolado da bondade e da riqueza da vida. Quando você praticar a liberação de emoções, você estará ciente de tudo o que está acontecendo, e você se divertirá, mas você não ficará apegado ou incomodado por nenhum resultado específico. Você permanecerá em repouso, em paz. Os 6 passos para a sua vida melhorada. Os 6 passos são a essência por trás do método Sedona. Sugiro que você carregue esses 6 passos em um pedaço de papel e plastifique-o. Mantenha-os perto de você caso precise voltar a usá-los durante sua rotina diária. Aqui estão os 6 passos. 1. Permita-se desejar mais liberdade do que aprovação, controle, segurança e separação. 2. Decida que você pode liberar e ser livre. 3.
Permita-se perceber que todos os seus sentimentos culminam nos 4 desejos: o desejo de aprovação, o desejo de controle, o desejo de segurança, o desejo de separação. Então permita-se deixar ir. 4. Torne-o constante, libere esses desejos diariamente, seja sozinho ou com outras pessoas. 5. Se você ficar preso, libere a necessidade de ficar preso ou desprender. 6. Cada vez que você soltar, você se sentirá mais leve e feliz. Dicas sobre como liberar seus sentimentos. 1. Mova-se da cabeça ao coração. Já que você estará lidando com seus sentimentos, faz sentido trabalhar a partir da área do sentimento do seu coração. Permita que sua atenção caia da cabeça para a área do coração. Você pode achar útil direcionar algumas respirações para a área do coração para ajudar a fazer essa transição. 2. Identifique o sentimento. Escolha um problema que está incomodando você e pergunte a si mesmo: enquanto eu considero menor que esta questão, maior que sentimento está presente agora? Exemplo: ao considerar menor que a apresentação de amanhã, maior que sentimento está presente? Resposta: eu sinto medo. Dica: evite qualquer tentação de voltar a sua cabeça e começar a pensar: tenho medo de secar, e eles pensarem que sou estúpido, e então. A beleza da liberação de Sedona é que você não precisa se prender às complicações dos pensamentos, você simplesmente trabalha com os sentimentos. À medida que você libera os sentimentos, os pensamentos também desaparecem. Dica: se for difícil nomear o sentimento, tudo bem, simplesmente use uma frase como este sentimento desconfortável. 3. Dê boas-vindas ao sentimento. O próximo passo é acolher o sentimento da melhor maneira possível. Pergunte a si mesmo: eu poderia acolher esse sentimento? De maneira gentil, permita que o sentimento esteja o mais presente possível. Observe como é. Por exemplo, você pode sentir raiva como tensão no peito ou tristeza como aperto na garganta. Ou você pode ter uma sensação mais energética de constrição. Ou você pode não sentir nada, tudo bem. Às vezes o sentimento libera após esse passo sozinho. Dica: se parecer muito assustador acolher o sentimento completamente, simplesmente permita-se entrar em contato com o sentimento o máximo que puder agora. Se isso é apenas o limite de, digamos, uma forte raiva, tudo bem. 4. Faça 3 perguntas a si mesmo. Agora você está pronto para se fazer as 3 perguntas centrais do método Sedona. Para todas as perguntas, responda de coração. Isso significa confiar em si mesmo para seguir sua resposta instintiva. Para as 2 primeiras perguntas, responda com um simples sim ou não. 1. Eu poderia deixar esse menor que medo maior que ir. 2. Eu deixaria ir. 3. Quando? Dica: se sua resposta às perguntas 1 ou 2 for não, tudo bem. Você pode ter liberado o sentimento de qualquer maneira, senão você pode fazer as perguntas novamente. Dica: se seus pensamentos começarem a se intrometer com explicações sobre por que você não pode deixar ir, simplesmente volte sua atenção para a área do coração e concentre-se em seus sentimentos. 4. Repita conforme necessário. Deixar de lado as emoções é como descascar as camadas de uma cebola. Às vezes, a sensação passa rapidamente, outras vezes, você precisa repetir as etapas 3 e 4 várias vezes. A boa notícia é que, uma vez que o sentimento se foi, ele se foi para sempre. Qualquer medo que surja em torno de falar em público é outro aspecto do medo, que posso liberar da mesma maneira. The Delicious Nugget. Com Sedona Relegem, deixar de lado as emoções em torno de um problema é surpreendentemente rápido e fácil. Simplesmente, mova-se para a área do seu coração, identifique a emoção presente, acolha o sentimento e depois pergunte: eu poderia deixá-lo ir? Eu deixaria ir. Quando? Evitando o que você não quer. Embora esteja claro que querer aprovação, querer controle e querer segurança ou separação estão em segundo plano, as maneiras pelas quais negamos isso nem sempre são tão claras. Tome aprovação querendo.
Se você quiser evitar a dor de não satisfazer sua falta de aprovação, você pode decidir evitar a reprovação. Como seria isso? Você pode evitar situações e pessoas que provavelmente apresentarão a desaprovação que você teme. Você também pode se convencer de que não precisa ou quer a aprovação de ninguém. Você decide viver com a falta de aprovação e nunca busca obter aprovação para garantir que nunca seja rejeitado. O mesmo se aplica a querer controle e querer segurança. Você pode decidir se ajustar a viver com pouco controle sobre seu destino e em um estado de insegurança contínua, enquanto o tempo todo diz a si mesmo que felicidade, sucesso, dinheiro, controle, segurança e autodeterminação não são importantes para você. Essa evitação não leva a nada. Esses desejos insatisfeitos ainda estão conduzindo você e tirando sua paz de espírito. Mas você nega isso e fica preso. O que você pode fazer em relação a isso? Seja honesto. O que você realmente quer? Se você quer algo, solte e pegue. Seja um beijo, novos amigos, maior harmonia em casa, mais sucesso no trabalho ou alguns brinquedos que você realmente deseja. Tantas pessoas evitam ir atrás de seus sonhos porque temem o fracasso e para muitos temem ainda mais o sucesso. Seja corajoso, enfrente seus medos e deixe tudo ir. Se você pode lidar com o sucesso, você pode lidar com qualquer coisa. Com a liberação, você pode descartar o AGFLAP que aparece quando você se torna mais no controle, mais seguro e mais aprovador de si mesmo e do mundo. Você vai ficar bem. Deixando de querer. Porque você precisa deixar de querer. O querer indica um estado de carência, e como diz a Bíblia, daqueles que não têm, lhes será tirado, mesmo o pouco que têm. Mas para aqueles que têm, ainda mais será acrescentado a eles. Esta é uma lei universal de como a energia funciona. É a base da lei da atração. Se você sentir e agir como se já tivesse algo, atrairá mais do mesmo. Os apegos são aquelas coisas que desejamos manter por perto. As aversões são aquelas coisas que desejamos manter afastadas. A palavra operativa é manter. Esta é a causa de todo o nosso sofrimento desnecessário. Como o Buda disse, a liberdade é deixar de lado os apegos e aversões. Para ajudá-lo a deixar de querer, faça a si mesmo as seguintes perguntas. Você prefere querer aprovação ou tê-la? Você prefere controlar ou tê-lo? Você prefere ter segurança ou tê-la? Cada desejo inclui seu oposto. Curiosamente, cada desejo inclui uma força oposta ou oposta. O desejo não apenas cria uma sensação de falta em nós, mas também experimentamos vários graus de conflito entre querer controlar e ser controlado, estar fora de controle. Querendo aprovação e desaprovação. Querendo segurança e insegurança, e querendo separação e pertencimento. É de se admirar que a maioria de nós fique presa em algum lugar no meio. Ao deixar de querer, lembre-se de que não está sendo pedido a você para deixar de lado a aprovação, o controle, a segurança ou a separação, apenas para deixar de lado o sentimento de falta deles, de desejo à luz, ou seus opostos. Concentre-se em um problema, intenção ou objetivo. Bem-vindo o que você sente sobre isso. Então pergunte. O sentimento vem de querer. Aprovação, reprovação, controle, perder o controle. Segurança, querer morrer, ou querer separação, pertencimento. Seja a liberdade que você deseja. Se você já ouviu os áudios, deve ter ouvido Lester falando sobre ir alto para lançar. Isso significa entrar em um estado emocional elevado antes de liberar o AGFLAP. Dessa forma, você está em um estado muito mais engenhoso e pode deixar de lado as questões pesadas com muito mais facilidade. Esta é uma distinção chave que Rich Furlanik observou ao desenvolver o processo de lesterização. Um princípio fundamental na lesterização é entrar no estado de ter um objetivo antes de abandonar o AGFLAP no caminho de ter o objetivo. Ao mesmo tempo, você se certifica de ter o primeiro passo, você decide que quer a liberdade mais do que quer a meta. Então é como se você estivesse olhando para o objetivo de um lugar de poder sobre ele, em vez de se esforçar para crescer para alcançá-lo. Como você entra no estado de liberdade?
Você decide. Simplesmente finja que pode e imagine como se sentiria agora neste momento presente. Como você se sentaria, como você respiraria e em quais sentimentos você se concentraria em seu corpo. Trata-se de usar um pouco de imaginação para criar esse estado no presente aqui e agora. Parece como inventar porque você é. Manter o estado de liberdade. Em seguida, solte como você costuma fazer. Talvez você goste de usar anexos e aversões. Solte em uma polaridade, então verifique se você está no estado de liberdade. Se não estiver, volte à liberdade antes de liberar na próxima polaridade. E assim por diante. O gráfico AGFL-APCAP. O gráfico AGFL-APCAP é uma maneira maravilhosamente precisa de mostrar onde medimos quando se trata de nosso estado emocional. Eu encontrei alguns livros de autoajuda e métodos que tentam mapear as emoções. Mas eu diria que nenhum desses livros chegou perto do método Sedona e da técnica de liberação quando se trata de fornecer um gráfico abrangente dos diferentes estados emocionais de uma maneira tão simples de entender também. Coragem e aceitação. O gráfico AGFL-APCAP nos diz que os estados emocionais de coragem e aceitação são ambos amorosos. A aceitação inclui os seguintes sinônimos: amigável, gracioso, acolhedor, atencioso, compassivo e compreensivo. Como uma pessoa pode andar em amor sem essas qualidades? Para caminhar em amor por si mesmo e pelos outros, precisamos ter o tipo de qualidades vistas na coragem, como consciente, alegre, compassivo, competente, confiante, decidido, entusiasmado, flexível, doador, amoroso, autossuficiente e suporte. Não podemos servir adequadamente a outras pessoas sem essas qualidades essenciais, não importa o quanto queiramos. Sem esse tipo de qualidade, as pessoas podem acabar seguindo os movimentos sem entusiasmo, não sendo capazes de tomar decisões e desistindo quando as coisas ficam difíceis. Coragem, aceitação e paz são os estados em que uma pessoa pode ser vista como permanecendo no amor, e para os cristãos possuindo fé. Uma pessoa não pode dizer que tem amor se tiver uma tendência, por exemplo, a ser pressentimento, medo, tímido, medo culpado, pesar, apático, apatia, frustrado, luxúria e raiva, compulsivo, luxúria, ou opinativo, orgulho, você entendeu. Se uma pessoa tem esse tipo de tendência, muitas vezes ela se pergunta por que a vida não está indo tão bem para ela. Entediado. Furioso. Com ciúmes. Compulsivo argumentativo complacente. Perda. Covardia. Rebelde. Desafiador. Oprimido pobre de mim. Depressivo. Drenado. Vulcânico severo. Ferido. Nervoso. Nunca errado. Arrogante. Indiferente. Abrasivo. Paranoico. Temer. Avarento. Inteligente. Preguiçoso. Acusado. Obcecado desonesto. Estragado. Dignidade falsa. Encurralado horrorizado. Devassa ambicioso. Sem utilidade. Ferir. Hostil. Envergonhado. Possessivo dirigido. Impotente. Desmoralizado perturbado vicioso. Frustrado. Torturado culpado. Apenas. Ignorado. Indignado. Agressivo. Secreto. Não pode ganhar. Deve tê-lo assassino. Ebulição. Perdido. Ânsia. Cético. Morto. Esnobe. Crítico. Tenso. Medo decepcionado. Cruel fixado. Desfocado. Julgamento. Preocupar. Não posso. Impaciente antecipação. Não é justo. Abandonado ansioso justo. Egoísta frenesi. Porque tentar. Falha. Ódio. Raiva. Pânico. Querer separação de segurança de controle de aprovação. Anseio. Cauteloso. Nunca o suficiente indignado exigente ninhada. Medo do palco. Derrotado. Especial. Dogmático. Ameaçado. Desiludido envergonhado frenético nojo. Arrepender. Evasivo.
teimoso, exultante, incerto, histérico, fome, luxúria, opinião, prepotente, é tarde demais, abusado, rígido, pretensioso, luto, defensiva, ressentido, eu quero, abandono, inadequado, pesar, arrogante, incomodado, tímido, resfriado, ninguém se importa, suspeito, desconfiança, rancoroso, explosivo, rejeitado, esquecido, implacável, hipócrita, vulnerável, sem esperança, mal amada, inseguro de coração partido, sabe tudo, orgulho, indeciso, apatia, irritado, manipulativo, mal posso esperar, presunçoso, desprezo, dormente, traído, insistente, inveja, preso, condenado, violento, gráfico AGFLAP. A paz que não pode ser perturbada. Gráfico de CAP, meta principal igual a IMPERTURBABILIDADE. Sem limites. Paz. Espaço. Ilimitado. Equilíbrio. Gracioso. Macio. Plenitude. Radiante. Completar, clareza. Dando. Certo. Entusiasmado. Forte. Perfeição. Abundância. Enriquecido. Abrir. Ser. Tranquilidade. Vivo. Decisivos. Otimista. Realizada. Abraçando. Alegre. Maravilha. Serenidade. Aventureiro. Criativo. Iniciativa. Centralizado. Zen. Eterno. Compaixão. Harmonia. Compreensão. Unidade. Suave. Livre. Competente. Conhecimento. Humor. Flexível. Visionário. Tranquilo. Agradecido. Gentil. Aceitação de coragem. Amigáveis. Calma. Brincalhão. Todo. Alegre. Confiante. Dinâmico. Seguro. Leve. Empatia. Amoroso. Sem idade. Ainda. Alerta. Audaz. Integridade. Iluminado. Prazer. Intuitivo. Bem-estar. Puro. Brilhante. A liberdade de HOOTLESSNESS, não dê a piada. Confiante. Independente. Raiva. Não podemos servir adequadamente a nós mesmos ou aos outros se estivermos regularmente em um estado de raiva, que inclui os sinônimos abrasivo, agressivo, argumentativo, taciturno, exigente e com ciúmes. Se estamos regularmente zangados ou ciumentos com as pessoas, então essa raiva pode facilmente ser desviada para aquelas pessoas que dizemos que amamos. Este é particularmente o caso quando o desejo de aprovação é a força motivadora por trás de tais atos de benevolência, e esse desejo não está sendo satisfeito pela apreciação da outra pessoa. Apatia e dor. Se uma pessoa está em estado de apatia ou tristeza, dificilmente poderá fazer algo de bom para os outros ou para si mesma. Apatia inclui deprimido, esgotado, indeciso, preguiçoso e sem foco, e por que tentar viver uma vida pacífica e corajosa requer compromisso. A apatia ou a dor privaram a pessoa dessa capacidade de seguir em frente quando o caminho se tornar difícil. Na verdade, se uma pessoa está em apatia, ela não terá energia para fazer até as coisas mais simples. Luxúria. Mesmo a luxúria, que tem energia suficiente para se comprometer com algo por um tempo, não pode servir bem às pessoas. Sinônimos para luxúria incluem desonesto, dirigido, inveja, impaciente, manipulador e agressivo. Quando uma pessoa está com luxúria, ela quer algo, ela está operando em um ou mais dos 4 desejos e talvez em alguns de seus opostos também.
Quando uma pessoa está em um estado de luxúria, muitas vezes ela fará esforços para ser gentil, amigável e útil, mas será subconscientemente, e talvez conscientemente, motivado em grande parte por uma compulsão de satisfazer seus desejos de alguma forma. O desejo de aprovação e amor falso. O desejo de aprovação é um grande motivador para aqueles que procuram fazer coisas boas para as pessoas. Tenho visto muitas pessoas que dizem que amam seu marido, esposa. Mas eles reclamam que investiram tanto tempo e esforço no casamento, apenas para descobrir que estão em desacordo com o parceiro e seus esforços não parecem ganhar a recompensa, atenção e apreço que esperavam. A necessidade de deixar de lado a emoção reprimida. O gráfico de emoções AGFLAPCAP pode nos dar uma pista de por que nossos melhores esforços para ser gentis com outras pessoas parecem nunca durar ou cumprir nossas expectativas. Podemos nos tornar mais conscientes de nossas reais intenções concentrando-nos em nosso estado emocional em relação às nossas ações. Isso não pretende colocar alguém em um estado de introspecção mórbida, mas simplesmente tomar consciência de nossos sentimentos para que possamos liberá-los efetivamente. Se não forem liberadas, essas emoções negativas simplesmente serão ignoradas, reprimidas ou expressas de maneira errada. As emoções reprimidas muitas vezes são expressas por outros canais quando as emoções se tornam demais para serem contidas e quando a oportunidade se apresenta muitas vezes quando a pessoa menos espera. Você pode ver a liberação como um meio de abrir essas válvulas de pressão emocionais como um meio de liberar a emoção reprimida. Liberação versus pensamento positivo. Viver a vida por um conjunto de regras simplesmente não funciona. Existem dezenas de livros cristãos que defendem seguir princípios e manter uma atitude positiva como meio de ser abençoado. Há também dezenas de livros seculares de autoajuda que fazem uma coisa muito semelhante. Em todos esses métodos, o ônus recai sobre o adepto de pensar positivamente, o que muitas vezes é mais fácil falar do que fazer. Liberar oferece uma solução simples e eficaz para esse dilema, permitindo a capacidade de liberar emoções e seus desejos subjacentes. O assunto do amor do ponto de vista de Lester. Lester Levinson costumava dizer que amor era uma das palavras mais usadas, mas incompreendidas, na experiência humana. O que o amor traz à mente para a maioria de nós é aquele primeiro beijo com nosso namorado do ensino médio, ou conhecer nosso futuro cônjuge pela primeira vez. Quando nos apaixonamos, há um verdadeiro coquetel químico que é aberto, derramado em nosso sangue, e nos sentimos altos, tontos e, por um tempo, o mundo é um lugar feliz. Vemos nosso amado banhado em tons de cor de amor, e ela é perfeito. Muitas vezes pensei que se eles pudessem colocar isso em uma pílula, teríamos um problema de drogas de proporções horríveis. Lester disse que o amor humano é totalmente diferente da forma como um mestre define o amor, que é o verdadeiro amor da existência, Deus. Ele disse que o amor humano é uma coisa muito limitada. Você faz isso por mim, e eu vou te amar. Eu, por sua vez, farei isso por você, e você me amará. Em latim, usamos o termo quid pro quo, ou isto por aquilo. Existe a lei da reciprocidade sempre em execução, e esse assim chamado amor é em parte um tipo de arranjo humano para algum tipo de resultado desejado. Pode ser uma família planejada, um futuro de negócios promissor ou uma infinidade de outras fantasias luxuriosas. Essas fantasias podem ou não dar certo, e mesmo que deem, não há garantia de que a Love, Inc. sobreviverá. Afinal, a lembrança dessa droga está sempre em nossas mentes, e é por isso que ouvimos falar de tantas infidelidades e casos. A mesma pessoa que incitou aquele coquetel simplesmente não pode mais fazer isso. Soa familiar. Em uma pequena palestra improvisada em Nova York, Lester fez esta declaração poderosa: amor, 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 e você será tão feliz. E saudável. E próspero. Como poderia ser? O segredo está na definição de amor de Lester. O amor é abnegação total. Querer para o outro o que ele quer para si, não o que nós queremos. O amor é alguém saber que, eu sou você.
No quadro de sentimentos, o amor está muito alto, em aceitação, logo abaixo da paz total. Então, precisamos nos questionar: estou realmente amando? Provavelmente não, na maioria das vezes. Quando amamos nossos animais de estimação ou o recém-nascido de alguém, sentimos esse amor. Amor é dar, sem pensar em receber, sem querer nada do outro. Difícil? Não realmente, de acordo com Lester. Ele disse: amar as pessoas é a coisa mais fácil de fazer. Então, por que parece tão difícil amar as pessoas? Quantos de vocês já ouviram outros dizerem: se ao menos as pessoas fossem tão fáceis de amar quanto os cães? A razão para isso é simples. Assim como nosso cachorro, queremos que ele esteja lá quando chegarmos em casa, abanando o rabo ou ronronando, passeando conosco, etc., e nos ame pelo que somos, não pelo que não somos. Queremos que eles esqueçam nossa bronca de ontem, ou que esquecemos seus biscoitos favoritos. Isso é fácil para os cães, porque eles existem no momento agora. Nós, humanos, temos dificuldade em amar as pessoas porque tememos a rejeição. Colocamos muros em torno de nós mesmos para nos proteger de qualquer mágoa e para amortecer a dor que temos certeza que virá. Queremos amor em vez de nos sentirmos seguros para dar amor. Lester disse: querer equivale a não ter. Então, quando queremos amor, criamos o oposto, ou rejeição. Lester costumava dizer: todo sentimento é um sentimento de não amor. Medo, orgulho, dor, apatia, etc., são todas expressões de não amor. Então, quando lançamos o programa Querendo Amor, leva consigo milhares de sentimentos não amor. Porque o amor é um estado tão elevado, você está em sintonia com todo o universo, que é todo amor. Quando a mente está quieta, sem pensamentos e sentimentos, todo o poder do eu está disponível, livre da bagagem do passado, os programas de desejo. Se amassemos o tempo todo, alcançaríamos uma vida muito bem-sucedida e feliz. Amar totalmente também nos daria todo o conhecimento que buscamos. Então, o que nos impede de fazer isso? Apenas nos apegarmos a sentimentos não amor que achamos que nos protegeram, mas na verdade nos causaram muitos problemas e mágoa. O próprio medo da rejeição faz com que sejamos rejeitados. A raiva dela por algo dito nos leva a criar a mesma coisa novamente com outra pessoa. Além disso, porque o amor é um estado tão elevado, ele automaticamente trará à tona todos os AGFLAP, ou sentimentos não amor, assim como formular um objetivo em alta energia. Se você tem como meta amar as pessoas não importa o que aconteça, isso pode despertar um ninho de vespas de sentimentos de não amor. É por isso que relacionamentos íntimos, e especialmente casamentos, onde prometemos amar, despertam sentimentos de amor, e são lugares maravilhosos para praticar a liberação. Cada vez que você se lembra da verdade de quem você é, você traz mais luz ao mundo. Estabelecendo e alcançando metas. O procedimento envolve 3 etapas. Experimente-o, deixe ir, e faça assim. Forme o seu objetivo. No agora, como se já fosse alcançado, em termos positivos, para que pareça realista e atingível, inclua-se na declaração, seja preciso e conciso, seja específico, mas não limitante lembrar de. Elimine a palavra querer. Facilite o desapego, declare-o. Resultado final, não os passos, meios para alcançá-lo, relacione seu objetivo com coragem, aceitação ou paz. Exemplos. Eu me permito amar e me aceitar ou, não importa o que. Eu me permito facilmente alcançar e manter meu peso corporal ideal. Eu me permito gostar de comer alimentos que mantêm meu corpo esbelto, saudável e em forma. Permito-me estabelecer e manter de forma fácil e natural um estilo de vida e hábitos que promovam o meu bem-estar emocional e a minha paz de espírito. Eu me permito amorosamente apoiar em seu crescimento e liberdade. Eu permito ter o que ela quer para si mesmo. Eu permito que meu relacionamento seja fácil, relaxado, harmonioso, amoroso, aberto e mutuamente benéfico. Eu me permito sem esforço administrar meu negócio com eficiência e sucesso.
Permito-me sentir realizado e receber abundante recompensa financeira pelo excelente serviço que presto. Eu me permito encontrar e desenvolver facilmente uma carreira que utilize minhas habilidades e talentos criativos e que forneça recompensas financeiras abundantes. Eu me permito ter e desfrutar de todas as coisas boas da vida. Imagine isso vividamente. Usando sua imaginação, pinte uma imagem em sua mente de como seria quando você atingisse seu objetivo. Verifique se há algum sentimento em você que diga: não, eu não posso ter isso, ou isso é apenas uma fantasia. Você poderia acolher esse sentimento contrário. Explore-o em termos de querer aprovação, reprovação, segurança, insegurança, controle, não controle, separação, pertencimento. Você poderia e gostaria de receber, e depois deixar o desejo contrário ir.